Muito boa tarde a todos, senhores candidatos a deputados. É um prazer para a CAP recebê-los hoje aqui nas instalações da CAP e eu começo da minha esquerda para a minha direita. João Frazão, Pedro Carmo, Eduardo Oliveira e Sousa, João Coutinho de Figueiredo e Pedro Frazão. Sejam bem-vindos aqui à CAP. Dou também as boas tardes a todas as associações, todos os agricultores que nos ouvem via online para este debate. A CAP organiza este debate, como já o fez no passado, com os candidatos a deputados de partidos que têm mostrado interesse pela agricultura, repito, como partidos que têm mostrado interesse pela agricultura, por isso estão aqui convidados, mas o que nós hoje queremos é ouvir pontos concretos. A CAP organizou este debate porque quer ouvir promessas concretas dos deputados. É o objetivo que move sempre a CAP. Nós não estamos aqui para ouvir grandes dissertações filosóficas sobre a agricultura. O que nós queremos ouvir dos candidatos a deputados são pontos concretos com que eles se comprometem. É este o ponto, é isto que as associações de agricultores, os vários agricultores que nos seguem, querem saber. A que é que se comprometem estes candidatos a deputados, no caso de nós todos, os elegermos? Vamos ouvi-los. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e eu peço ao Luís Mira que vá formulando as diversas questões. Sejam bem-vindos à CAP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que nos estão a acompanhar também. Bom, esta não é uma sessão de esclarecimento, é mais uma sessão de comprometimento. É isso que se pretende hoje com esta iniciativa aqui. Eu vou primeiro explicar as regras. As perguntas que vou fazer foram previamente enviadas a todas as pessoas que aqui estão, exatamente para poderem responder, poderem consultar o líder relativamente e o partido a estas questões aqui colocadas. São questões horizontais que preocupam os agricultores e este compromisso é com os agricultores, não é com a CAP. O compromisso é com as pessoas que nos estão a ouvir, com aqueles que vão depois ouvir a gravação. Esta sessão está a ser gravada. Isto é feito numa altura em que a agricultura está debaixo de grande pressão na Europa, em Portugal, com uma insatisfação, um grau de insatisfação enorme e, por isso, é preciso mudar o rumo às coisas. Esse rumo já foi mudado a nível europeu, com uma cedência da Comissão a alguns dos pontos que mais afetam os agricultores europeus e aqui a nível nacional temos a oportunidade de fazer isso através das eleições. A agricultura é um setor que muitas vezes é puxado para baixo, não posso dizer de outra maneira, mas ele pesa hoje quase 6% do PIB, 13% no emprego da economia, 20% nas exportações de bens e não posso deixar de referir este número que é muito importante. A taxa de cobertura das importações sobre as exportações, que em 2000 era de 11%, em 2022 foi 41% só no setor agrícola. Se colocar o complexo agroflorestal, ponho aqui a pasta do papel e as madeiras e tudo isto, era 65 em 2000 e é 85 em 2022. Portanto, é para percebermos a evolução que o setor teve, apesar de ter sido esquecido pelos governos durante este tempo, ou pelo menos por alguns destes governos. Bom, as regras são estas, são 3 minutos por cada resposta. Ao fim dos 3 minutos haverá um som que indica que o tempo está a acabar. As pessoas que aqui estão têm aqui um ecrã à frente onde veem perfeitamente em letras grandes, neste caso números grandes, o cronómetro rodar. Todos eles são experientes em utilizar mais do que o tempo, por isso eu vou cortar a palavra assim que o som aparecer. O João é especialista nisso também. São todos especialistas os que aqui estão em ultrapassar o tempo.
Portanto, vamos avançar. Vamos começar a forma, vou começar já aqui pelo João e depois cada uma das perguntas inicia-se a pessoa que está a seguir. Portanto, a primeira pergunta tem a ver com exatamente uma das grandes razões à situação em que nos encontramos é o desmembrar do Ministério da Agricultura, o desvalorizar, a criação mesmo de um Ministério da Coesão Territorial, quando essa tarefa é uma tarefa da Agricultura. Já existe o Ministério do Planeamento, já existe o Ministério das Infraestruturas, já existe o Ministério do Ambiente. A coesão só entrou aqui para retirar poder ao Ministério da Agricultura e colocá-lo nas CCDRs. A questão tem 3 perguntas para responder nos 3 minutos, que são muito fáceis, responde-se até em menos. As florestas que foram retiradas da agricultura e colocadas no Ministério do Ambiente, se forem governo ou se estiverem na Assembleia, depende do que é que os resultados derem, qual é a defesa que fazem de retornar as florestas ao Ministério da Agricultura, portanto, reverter a decisão. Reverter a decisão também relativamente à DGAV do bem-estar animal, que ele foi retirado e colocado no ICNF, e também a parte mais recente, eu relembro que o Partido Socialista fez isto tudo à pressa, aprovou esta decisão no último dia da legislatura. Não, esta foi a Casa do Douro. Este já estava, enganei-me agora aqui. Mas estas competências das CCDRs, algumas delas já estão a funcionar como tal, outras é só em março, mas reverter esta decisão também e reestruturar o Ministério da Agricultura. João. Então, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao PCP para estar aqui num debate sobre a agricultura, que é um debate tanto mais importante quanto nestes dias há milhares de agricultores na rua, hoje mesmo em Vila Real, uma enormíssima manifestação de agricultores que queremos saudar e manifestar a nossa solidariedade para com a justa indignação e luta dos agricultores. A questão é central, é porque trata-se de saber qual é a visão que se tem da agricultura. Nós sempre dissemos que a agricultura tem que ser vista a partir do seu conjunto. Agricultura, floresta, desenvolvimento rural. Manifestámos-nos absolutamente contra o desmembramento do Ministério da Agricultura com a separação da área das florestas. Manifestámos-nos contra a separação da DGAV e fizemos toda a nossa oposição a esta machada, que é quase uma machadada final, que é a integração das direções regionais nas CCDRs. Mas é preciso dizer que este não é um problema que esteja localizado neste período. Este é um problema que está localizado há muitos anos e que responsabiliza o PS, o PSD e o CDS, porque o desmantelamento do Ministério da Agricultura não é de agora. E nós temos hoje um problema, para além deste desmantelamento que impede o Ministério da Agricultura de responder aos problemas essenciais dos agricultores, que é garantir preços justos à produção, garantir rendimentos aos agricultores, nós sabemos que temos uma situação em que temos hoje já um Ministério no qual se vai perder a memória. Ou seja, há um conjunto de técnicos com muito valor no Ministério da Agricultura que têm hoje uma idade que já estão muito perto da reforma e que não vão deixar essa memória para ninguém porque se está a esboroar as bases do Ministério da Agricultura. Mas é preciso dizer que houve gente, durante muito tempo, que andou a falar das gorduras do Estado, que era preciso emagrecer o Estado, que era preciso reduzir o Estado ao seu mínimo. Ora, é isto a expressão concreta da redução do Estado ao seu mínimo. É o Ministério da Agricultura, não apenas, mas também o Ministério da Agricultura, que não responde aos agricultores e particularmente aos pequenos e médios agricultores, que são muitos milhares e que são a esmagadora maioria da agricultura nacional, que não têm serviços de extensão rural, que têm os serviços dos laboratórios de experimentação. Visitámos o centro de Elvas, em que era evidente, em que nos disseram
para formar um técnico, para fazer aquele serviço, vão ser precisos 10 anos. E, portanto, pode acontecer que já não se tenha tempo de formar esse técnico. E, portanto, nós temos um compromisso de honra, que é defender o Ministério da Agricultura neste conjunto de vertentes: agricultura, floresta e desenvolvimento urbano. Muito obrigado, impecável, foi ao toque mesmo. Acabou por não responder, mas a gente percebeu concretamente se defendia as 3 vertentes, a reversão total. Completamente. Pedro. Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado à CAP pelo convite, é naturalmente sempre uma honra participar neste debate. Dar uma nota prévia e importante: o Partido Socialista só irá apresentar no final da semana o seu programa eleitoral, onde consta naturalmente o capítulo da agricultura, e não tenho dúvidas do trabalho que está a ser feito. Haverá boas notícias, haverá novidades que irão de encontro àquilo que o Partido Socialista pretende para esta nova legislatura relativamente ao setor agrícola. Eu dar também uma nota que o meu empenho total na defesa das questões da agricultura e desenvolvimento rural é total, e continuarei a fazê-lo, independentemente das posições que às vezes são tomadas por maioria, mas como existe liberdade de voto, estamos sempre em consciência e estou sempre do lado das soluções, e por isso tenho algumas posições até contrárias a essa questão, mas o que interessa aqui é falar do Ministério da Agricultura enquanto Ministério da Agricultura e Alimentação, que é um setor de futuro, um setor que necessita de mais investimento, mas é um setor inovador e, aliás, por números que aqui foram apresentados. Naturalmente que o setor das florestas deverá, em meu entender, continuar no Ministério da Agricultura, ou voltar ao Ministério da Agricultura. A floresta é economia, a floresta não é só ambiente, a floresta também é economia, e eu sempre o disse, e acho que é indispensável que assim seja. A floresta, na sua várias vertentes, eu defendo muito, e falo também muito sobre o montado de sobreazinha do sistema agrossilvopastorístico e o quanto isso é importante para a agricultura, para a fixação de pessoas no mundo rural, e isso é vital que tenha essa concordância e essa anuência. Relativamente à questão da agricultura, eu entendo que o Ministério da Agricultura tem que ser visto também como fator de coesão territorial. E, por isso, o Ministério da Agricultura, se tiver um forte empenho, se tiver uma forte ligação aos setores de coesão, por isso a sua integração nas CCDRs, enquanto estrutura orgânica e vertical, pode ser benéfico se for bem trabalhado nessa questão. Porque eu complementa-se muito as questões de direção e só de organização. O Ministério da Agricultura tem um conjunto de institutos públicos de excelência deste país, que são serviços de proximidade. O Ministério da Agricultura tem transferido para as associações e confederações um conjunto de competências que tem que ser reforçado, tem que ser enaltecido, tem que ser estabelecidas regras, e eu penso que isso pode e deve ser melhorado como um setor de futuro, um setor de investimento, um setor que tem muito a ganhar se houver essa articulação. Por isso, ponto, e respondendo concretamente, eu sou da opinião que as florestas deve ser revertido, deve voltar para o Ministério da Agricultura. Tenho a crer que o Ministério da Agricultura, para além de evoluir muito na dinâmica que tem, também temos que trabalhar muito na desburocratização. Acho que é um setor essencial, e falo para um público que conhece bem, temos que desburocratizar os problemas que criamos aos agricultores, os problemas que têm nas suas candidaturas, os problemas que têm na sua organização, e o Ministério da Agricultura tem que ser mais facilitador e permitir que essa desburocratização exista, e eu acho que vai ser um dos pontos também fundamentais do programa do Partido Socialista, é apostar nesta desburocratização. Muito obrigado. Só para deixar claro que o PAT está a funcionar bem, por enquanto. A questão da transferência de funções para as organizações, o Estado só transferiu aquilo que não é capaz de fazer. E depois, ainda por cima, tem sempre uma relação com as associações todas, em que nos deixa no lado pior da coisa. O exemplo foi a campanha este ano, que as associações tiveram um esforço enorme, tudo por incapacidade e incompetência do Estado. O Estado relaciona-se sempre a nós. Cada vez que passamos um prazo, levamos uma penalização. Cada vez que há um fator que não cumpre, penalizado. O Estado atrasa-se 6 meses, 7 meses, não avisa e não há nenhuma consequência. Não passa nada. Eduardo. Muito boa tarde. Está a funcionar, está a funcionar. Eu gostava que o relógio não começasse a funcionar já, porque eu tenho que dizer duas coisas. Não, isto é igual para todos. Muito bem. Não, é que eu, para cumprir os 3 minutos, vou ler as respostas, porque senão posso não ter atenção a isso. E queria começar por saudar toda a assistência a que está presente e a que está online, de maneira que
espero que haja uma pequena tolerância em relação a isso. Ora bem, pedindo desculpa exatamente por estar a socorrer-me da leitura, o que eu tenho para dizer em relação às questões que foram colocadas nesta matéria é o seguinte. Eu acho que este Ministério da Agricultura e este Governo do Partido Socialista vai ficar na história como sendo o Governo que quis e se empenhou na desvalorização do setor agroflorestal. Na desvalorização do setor agroflorestal, por arrasto também o setor agroalimentar e no desmantelamento do Ministério da Agricultura. Nunca, nem mesmo no tempo do Ministro de má memória, Jaime Silva, o alcance do desastre esteve tão próximo. Foi um absoluto voltar de costas ao setor, tem um rosto, como sendo a sua obreira, de tamanha desfaçatez, que se chama Maria do Céu Antunes, mas o verdadeiro responsável é o ainda Primeiro-Ministro António Costa. O desmantelar do Ministério da Agricultura e o desmanchar das suas competências, conforme as referidas, as florestas, os animais e as direções regionais de agricultura, deve ser totalmente revisto e recuperado, enquadrado numa nova arquitetura de governação, em articulação com as outras áreas, como seja o ambiente ou o ordenamento do território. No caso das florestas, os resultados estão à vista. O setor perdeu valor, agravou os problemas de conservação e na prevenção dos incêndios. Os níveis de investimento e os preços estão em mínimos históricos. A sanidade também perdeu. As ações ou as tentativas de se imporem modelos de ação, de exploração, foram feitas nas costas das estruturas que representam o setor. Ou seja, com o início da maior reforma da floresta desde o tempo de Dom Dinis, até aos dias de hoje, o país está mais pobre, os produtores florestais estão entregues a si próprios, o dinheiro comunitário na iminência de ser devolvido ou desviado. Há que recuperar as florestas para que possam fazer duas coisas: produzir riqueza e promover a defesa do ambiente, em especial na retenção de carbono. No bem-estar animal, há que chamar os bois pelos nomes. São os especialistas quem tem que ter essa responsabilidade, ou seja, o setor veterinário. E é, obviamente, em parceria com outras áreas. Produção e lazer são áreas que têm que pertencer ao Ministério da Agricultura. Para terminar, as CCDR e as direções regionais. Não podemos partidarizar as funções do Ministério da Agricultura. As direções regionais de agricultura são organismos de proximidade e de aplicação da política agrícola comum e outras políticas públicas ao nível do agricultor. É um absurdo levar por diante esta ação, incompreensível até pela inversão da descentralidade e apoio que está na sua gênese. É esta a resposta que eu tenho para esta mensagem. João. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado à CAP, na pessoa do Álvaro Mendonça Moura e do Luís Mira por este convite. Muito obrigado a vocês que estão aqui presentes ou que estão a seguir online. Cumprimento os meus colegas de painel. E dou uns parabéns porque vocês não têm vergonha nenhuma. Isto é uma sessão de comprometimento. É para se comprometer. E espero que depois corresponda a uma sessão de escrutínio a seguir. Há uns meses ou uns anos. Então, comprometeram-se a fazer, fizeram ou não. Acho que é assim mesmo. Pão, queijo, promete. As pessoas só dizem, em princípio, só se deviam comprometer com aquilo que estão disponíveis para fazer e para defender, e depois devem ser avaliadas por isso. E tenho particular gosto em estar aqui hoje, porque, pelo menos para mim, se calhar que impressione-me facilmente, é um dia muito feliz para a agricultura. Porque recebi a notícia ao meio-dia e 37 que o Parlamento Europeu aprovou as novas técnicas genómicas hoje. Pode ser um primeiro passo importantíssimo. Eu estou particularmente feliz, e não é pelo facto de isto estar no programa da IEL e já ter sido agora aprovado pelo Parlamento Europeu, é porque nós somos prescientes, evidentemente. Foi porque viram que estava o nosso programa que resolveram votar a favor. Concretamente, as três questões de reversão, como tu chamaste, da orgânica do Ministério da Agricultura, sim e sim. Porque o bem-estar animal, as florestas e as DRAPs nunca lá deviam ter saído, e a prova que nunca lá deviam ter saído é que as coisas só pioraram em cada uma destas áreas. E a gestão integrada destes domínios importantíssimos tem que voltar a ser uma realidade. Em especial a das DRAPs, parece-me ainda mais chocante, porque eu não tenho dúvida que foi uma manobra política do Partido Socialista para engordar as CCDRs e tornar a regionalização uma realidade quase feita encapotadamente passo a passo. Vão-se transferindo para lá competências, não é só na agricultura, e às tantas já ninguém consegue sair da lógica das CCDRs. E porque num consulado da Maria do Céu Antunes, que foi particularmente
qual foi a expressão que usaste há bocadinho? Triste, chocante, incompetente, inútil. Há uma entrevista dada, faz agora um ano, em fevereiro de 2023, ao público sobre a transferência das DRAPs para as CCDRs, onde é absolutamente espantoso como é que alguém que está a tomar uma medida com aquela gravidade consegue, em meia dúzia de perguntas, dizer, jurar a pé juntos, não vai mudar nada. A pergunta é, se não vai mudar nada, porque é que mudou os DRAPs? O último ponto. Portanto, aqui o compromisso é sim, a cada uma das três solicitações que aqui está contida na pergunta. Uma última nota. Mais uma vez aqui é dito, o setor é esquecido, ninguém liga, etc, etc. Nós estamos a assumir um compromisso enquanto responsáveis políticos. Ajudem-nos a ajudar-vos. Ajudem-nos a dar argumentos pelos quais não só o setor não deve ser esquecido, como deve ser valorizado. E acho que a CAP tem feito um bom trabalho em relação a isso. Eu só vos quero incentivar a fazer ainda mais. Porque eu vos garanto, daqui a uns meses estou outra vez aqui a pedir explicações. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Eu queria só também informar para vocês saberem. Então, temos neste momento mais de 400 ligações. Existe, acabei de receber aqui uma fotografia da tua imagem em Mirandela a assistir, as pessoas a assistirem. A tua aparece ali em grande. Assim, não é só para se perceber que a dimensão que tem este comprometimento é bastante maior do que esta sala em que vocês vêm. Já chove em Mirandela. Muito boa tarde, muito obrigado Luís, muito obrigado à CAP, Sr. Presidente, a todos os que nos ouvem aqui na sala e também pelos meios telemáticos para todo o país. De facto, chegou a altura dos agricultores dizerem chega e nós previmos isso, por isso é que fundámos o Partido Chega, porque de facto neste momento os agricultores estão em revolta e não estão em revolta só em Portugal, estão em revolta por toda a Europa, fazendo valer os seus direitos. Existe de facto uma crise de representatividade no setor agrícola. Uma crise de representatividade política, que é manifesta e que vem também diagnosticada nessa pergunta, nesta primeira pergunta que a CAP dirige a todos os representantes políticos aqui, mas, tenho que dizer, existe também uma representatividade em crise nas associações locais e nas confederações, e a CAP é também alvo dessa crise, não podemos escamotear esse problema. Eu estive nos protestos, um pouco pelo Alentejo, e não ouvi coisas agradáveis sobre as associações e também não ouvi coisas agradáveis sobre a CAP. Umas verdade, outras menos verdade e outras que se calhar realmente são verdade. Portanto, nós temos que analisar aquilo que está a acontecer em Portugal, não enterrando a cabeça na areia, mas encarando o problema e fazendo ver aos governantes, aos próximos governantes, que de facto existe uma crise no setor. E esta crise no setor, a nosso ver, deve-se a uma orfandade total do mundo rural. O mundo rural está órfão e não é de agora. Os partidos que têm governado Portugal há várias décadas têm deixado este mundo, este setor de produtividade totalmente órfão e agora, neste último governo, que foi também apoiado, este último governo de 8 anos, que foi também apoiado por alguns partidos da esquerda, deram de facto a machadada final. Por isso, nós nos chega, desde a primeira hora, desde a fundação do nosso partido, defendemos o mundo rural e o mundo rural é uma grande bandeira. Aliás, eu sou médico veterinário e sou vice-presidente do partido, é o único partido que tem um médico veterinário como vice-presidente e sou o único médico veterinário na Assembleia da República e, portanto, o mundo rural e o setor primário sempre esteve, não é falsa humildade, é dizer as coisas como são. E, de facto, a nossa primeira medida dos eixos de ação estratégica para a agricultura e das pescas do nosso programa, eu vou ler, para ser bastante claro, é a reedificação do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas, com a devolução de todas as suas competências políticas históricas e a reinstituição imediata das DRAPs, Direções Regional de Agricultura e Pescas. Isto parece-me manifestamente urgente e com isto também não são só as competências, Luís, são também as captações orçamentais, porque nós queremos devolver à agricultura tudo o que foi roubado para o Fundo Ambiental e está a ser gerido mal pelo Fundo Ambiental e que tem que regressar para o investimento na agricultura e nas florestas. Para terminar, para dar uma nota política, eu, enquanto representante do Partido Chega, posso afirmar aqui que a nossa linha vermelha é com a esquerda e com os partidos como o PAN que querem atacar a agricultura. Não sei se os meus colegas de painel aqui conseguem também demarcar essa linha vermelha bastante bem traçada, dizendo que não irão fazer nenhum acordo com o PAN, nem irão aceitar o seu apoio do Governo, caso eleja algum deputado, e penso que isso, face à atualidade política, nomeadamente na região autónoma da Madeira, é bastante pertinente também perguntar. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Olha que a crise no associativismo, não sei onde é que a viu. Eu ainda tive
tivemos em Trás-os-Montes. Não, você referiu que havia crise nas confederações. Ainda não vi crise nenhuma. Vi as associações que onde tivemos, na semana passada, em Trás-os-Montes e no Entredor e Minho, unidas à volta da CAP. Há divergências, sim, isto não é um regime totalitário. Sempre confiante no trabalho que fazemos. Se há estas compensações agora se conseguiram, foi porque a CAP agiu antes de todos estes movimentos. E vamos esperar, o tempo vai falar por si. Foi um movimento importante para a sensibilização das pessoas, mas nós andamos aqui para obter resultados para os agricultores. E é disso que é essa a nossa preocupação. É como aos amigos da internet. Há muitos amigos na internet, há muitos movimentos na internet, mas depois, quando é preciso, não temos amigos nenhuns. Pedro, vamos então, agora é você que começa. A segunda questão tem a ver exatamente com o acordo que estabelecemos em concertação social, que prevê uma alteração no PEPAC. O PEPAC não responde às necessidades da agricultura portuguesa. O PEPAC tem deficiências que levam à situação onde estamos agora, à não execução. Já vinha esse problema, não tem só a ver com a estrutura do Ministério, como falámos, todos vocês já se referiram, mas tem a ver com a necessidade de alterar esse programa e de o ajustar às necessidades da agricultura portuguesa. Sim ou não, alterar o PEPAC, transferência do segundo para o primeiro pilar e o compromisso que foi assumido pelo atual Governo de reforçar em 232 milhões o segundo pilar da PAC. Esta é a questão. Sim, esta questão é fácil de responder. Há uma questão de continuidade e, nesse aspecto, reforço, é naturalmente a intenção do Partido Socialista reprogramar o PEPAC, reajustar o PEPAC e também o compromisso de reforçar o orçamento para a implementação do PEPAC. Mas também é preciso vir um bocadinho atrás de percebermos, apesar de hoje considerarmos que o PEPAC em muitas coisas está desajustada e não se adapta, tal e qual como a política agrícola comum. Hoje, efetivamente, a velocidade dos acontecimentos ultrapassa-nos. E uma política agrícola comum que está estabelecida e que tem um conjunto de regras, efetivamente, de um momento para o outro, seja com a situação das guerras, seja com a situação de alteração dos transportes agrícolas mundiais, ou aumento dos fatores de produção, como temos vindo aqui a sentir, é tão volátil esta situação que realmente temos que nos adaptar. Prova disso é o passo atrás que a Comissão Europeia deu agora também no recurso. Estava a ver com a Europa, que tanto falamos, queremos uma Europa verde e depois acaba por consumir de países terceiros onde essas regras não são cumpridas e que com a utilização dos fertilizantes, a não utilização dos pesticidas e dos fertilizantes orgânicos, e agora foi a própria Comissão Europeia que deu um passo atrás nessa situação. E isso porquê? Por causa da revolta dos agricultores. Foi dado aqui um grito que é preciso mudar, que nós assim efetivamente não conseguimos. E acho que isso, nada dramático, é um bocadinho aquilo que também sentimos no nosso país, ou seja, um PEPAC que quisemos aqui implementar, um PEPAC onde chegou o acordo da sua implementação, nota-se que muito pouco tempo depois de começar a ser implementado, tem que ser reajustado e tem que ser reforçado. Foi por isso que a CAP conseguiu, em conjunto nas negociações com o Governo, um reforço orçamental para dar resposta a essas situações que tinham ficado sem resposta, mas não chega e o programa do Partido Socialista quer agora começar um novo ciclo, uma agricultura que tenha em conta a soberania alimentar, um novo ciclo de uma agricultura mais moderna e inovadora, vai naturalmente ter em conta que é necessário reforçar, que é necessário reprogramar e é necessário ter uma voz mais ativa na Europa sobre a política agrícola comum, o que queremos, que de forma se deve tratar de forma diferente os países que têm situações diferentes. Não só os países, mas também a sua adaptação ao território nacional, que é tão diverso e é tão diversificado como o nosso território, e as políticas que estão implementadas no PEPAC têm que se ajustar muito à especificidade territorial e ir de encontro às necessidades do desenvolvimento rural, do mundo rural, e efetivamente nesse é um compromisso do Partido Socialista que irá reprogramar o PEPAC e irá reforçar as verbas adstritas, reforçar o orçamento adstrito ao PEPAC. Obrigado. Ainda temos aqui, vou utilizar os seus 18 segundos que não utilizou, para dizer que foi pena que o Governo não tivesse dado um passo atrás. O Governo não pôs passo atrás nenhum, estes problemas estavam identificados, estancou os dois pés, fez orelhas mocas ao setor, não mudou nada e impingiu
obrigou a ter a mesma referência que tinha no princípio. Portanto, é pena que o passo atrás não seja um hábito. Nos meus 10 segundos que me restavam, Sim, ainda pode. daremos agora um passo em frente de um novo ciclo, com uma nova energia, com uma nova dinâmica, que vai de encontro a essas preocupações. Prometem dar um passo em frente. Eduardo. Ora, vamos então responder à questão. Na pergunta que a CAP enviou, tem na parte final uma pergunta concreta. E essa pergunta diz o que é que irão fazer relativamente ao que se encontra estabelecido no Acórdão de Concertação. Ora, para mim, o Estado tem que ser uma pessoa de bem. Se firma um acordo, deve cumpri-lo. Se não pode cumpri-lo, tem que explicar porquê e tem que renegociar. Nada disso aconteceu. Ora, as soluções são complexas e eventualmente até ambiciosas, mas não teria sido necessário acontecer o que tem estado a acontecer se tivesse havido uma participação do setor nas discussões, na formulação do PEPAC na altura própria. Aliás, por alguma razão, houve 7 manifestações mega no país o ano passado, como aviso direto ao Primeiro-Ministro, e eu só estou a referir hoje porque as encabecei todas. E por isso o Ministério e o Governo sabiam bem que aquilo que estavam a fazer era errado. Portanto, há que envolver o setor na proposta de revisão. E terá de ser em Bruxelas e de Bruxelas que venha a compreensão para esta imperiosa necessidade. E o momento é agora. É agora porquê? Porque está a acontecer, como já foi dito, um conjunto de indignações e de revolução quase na rua em toda a Europa e cá também, e por isso o momento é este. Não há forma nenhuma de ultrapassar este problema se não for através de uma participação dos agricultores. Porque os agricultores não podem perder o ânimo nem a vontade de serem agricultores e de passarem o testemunho à geração que vem atrás deles. É necessário, na minha opinião, e na medida do possível, reforçar o primeiro pilar, até numa perspectiva de salvaguarda das perturbações geopolíticas que marcam a atualidade. Não nos esqueçamos que estamos com 2 guerras à porta. Uma em plena Europa e a outra à porta da Europa. E isto tem que motivar, outra vez, o repensar da verdadeira política agrícola comum e a produção, mais diretamente, está ligada ao primeiro pilar. Mas impõe-se uma nova arquitetura do segundo. O segundo pilar, tal como o setor oportunamente se manifestou, relativamente à ausência de participação, não houve uma abertura por parte do Ministério da Agricultura. E aqui peço desculpa, mas eu tenho que apontar o dedo diretamente também ao GPP. Eu refiro o GPP porque, enquanto que é sabido que a Ministra da Agricultura não sabe de agricultura, nem sabe de política agrícola comum, o GPP sabe. Portanto, eu não consigo entender o que é que motivou tanto afastamento da realidade face às decisões que foram tomadas. E o resultado está à vista. Obrigado, Eduardo. Ninguém bateu palmas, podiam ter batido palmas. Não, isto é como nos programas de televisão. Não sou um ator. Eu subscrevo grande parte do que acabou de dizer o Eduardo Oliveira Sousa, porque de facto é incrível como é que se consegue desenhar um PEPAC tão mal desenhado e perante todos os alertas se demora um tempo infindo a dar a mão à palmatória e só o faz perante manifestações na rua ou proximidade de eleições, tudo maus motivos para fazer coleção de tiro. E se a pergunta é o que é que se vai fazer relativamente à reformulação do PEPAC e o que é que se vai fazer relativamente ao que foi acordado com a concertação social, a reformulação do PEPAC, sim, mas mais profunda do que aquela que está aqui a ser discutida agora. Eu acho que a própria natureza dos pilares e a sua interação deve ser repensada. Isto é uma matéria que eu tenho consciência que Bruxelas tem que se envolver e autorizar, mas pode ser que vocês venham conhecer algum eurodeputado que leve essa bandeira também e comece essa discussão. É porque aqui é uma semi-brincadeira, mas não é totalmente brincadeira, porque se não mudarmos a lógica da relação do primeiro com o segundo pilar, da natureza a separação tão estúpida entre os ecorregimes e a lógica do desenvolvimento rural
não se vai conseguir dar sentido ao PEPAC. Portanto, no Acordo de Concertação Social, que vocês firmaram a 7 de outubro, 3 dias antes de entrar o orçamento na Assembleia, que depois foi aprovado no final de novembro, e vai-se ver o que é que está no orçamento, que reflete aquilo que foi acordado e... nada. Tinha havido tempo. Mais que tempo. Depois, umas semanas depois, aparece a transposição de parte das verbas do primeiro para o segundo pilar, os 58 milhões de euros, o máximo que estava permitido na reprogramação, caído do céu, como se fosse uma coisa que se tivessem lembrado na altura. Não, já estava acordado. Depois, perante as manifestações, um pacote, primeiro 500 milhões, depois afinal já eram só 400, depois afinal já eram 380, onde está mais um reforço para cobrir a escassez de fundos perante a avalanche de candidaturas ao abrigo dos ecorregimes. Portanto, isto indica que há um problema de arquitetura sério no PEPAC e que ele precisa de ser reformulado muito para além do que aquilo que agora o PS parece aceitar. Muito para além. A própria lógica e a relação dos pilares tem que ser feita. E, portanto, relativamente a isto, o que eu vos posso dizer é que estaremos sempre disponíveis em Portugal e fora de Portugal para reforçar essa reformulação na lógica daquilo que têm sido as reivindicações da CAP. Não é por estar aqui, mas é por sempre reconhecer que faziam sentido. Obrigado, João, e tomei boa nota do apoio em Bruxelas para isso. É preciso gente com outra visão em Bruxelas e que leve também essa marca que às vezes se perde nos corredores de Bruxelas. Muito obrigado, Pedro. Luís. Relativamente ao plano estratégico da política agrícola comum, eu vejo-me na situação bizarra de conseguir subscrever tudo o que os meus colegas de painel disseram até agora, até o do Sr. Deputado do Partido Socialista, que, pelos vistos, vai totalmente em contramão com aquilo que a Sra. Ministra do Partido Socialista andou a fazer, contra os Srs. Deputados da maioria absoluta do Partido Socialista andaram a apoiar e, quanto muito do que foi falado e suportado pelos deputados do Partido Socialista, na Comissão de Agricultura e Pescas, de que o Sr. Deputado é também Presidente e eu era membro coordenador e Vice-Presidente também. Porque, de facto, o que está aqui em causa é, como disse o Eduardo, e muito bem, é que o setor já anda a alertar para esta bizarria do que foi o PEPAC há muitos meses. E, portanto, logo quando a Sra. Ministra veio assinar, vangloriando-se de que tínhamos sido o primeiro Estado-membro a apresentar e a fazer aprovar o seu PEPAC, todas as forças vivas do setor primário disseram que, muito bem, parabéns à prima, como se costuma dizer, mas isto vai dar buraco, isto não vai dar bom resultado. E daí organizaram-se as manifestações, que o Eduardo falou e onde eu também estive, mas também me lembro que essas manifestações, depois dessas 6, iria existir uma grande manifestação em Lisboa que foi desconvocada. Essa grande manifestação em Lisboa que foi desconvocada, a meu ver, fez falta, porque talvez com essa grande manifestação em Lisboa se pudesse ter evitado e se pudesse ter demonstrado com mais força na capital do país, em frente aos órgãos de soberania, que de facto os agricultores estavam mesmo descontentes. E, portanto, da nossa parte do Partido Chega, obviamente que sempre terão a disponibilidade, caso façamos parte do Governo ou de uma solução de apoio do Governo, para que isto seja sanado, para que isto seja reformulado, para que seja alterado. Amanhã vamos ter uma reunião importantíssima em Bruxelas, os senhores ministros do Comércio e da Concorrência vão reunir para talvez aprovar ou não aprovar esta ajuda de Estado que a Ministra veio prometer ao lado do Sr. Ministro Fernando Medina das Finanças. Esta ajuda de Estado de 230 milhões de euros talvez seja aprovada amanhã. Mas se não for aprovada amanhã essa ajuda de Estado, dependendo da justificativa que for dada pelo Estado português, o que é que vai acontecer se esse dinheiro não chegar ao bolso dos agricultores que estão no terreno? Estou muito expectante para saber se essa ajuda de Estado vai de facto ser aprovada amanhã ou não. E, portanto, é aqui que estamos. Quero também relembrar que, quando se começou a falar dos problemas que existiam no PEPAC que tinha sido apresentado, eu trouxe a este edifício, à CAP, o líder do meu partido, o André Ventura, o presidente do Chega, esteve numa reunião aqui, não sei se penso que talvez tenha sido o único líder partidário a vir à CAP nessa altura e reunir com a direção da CAP para nos inteirarmos a fundo do que é que estava mal e o que é que era preciso mudar. Portanto, nós sabemos bem quais são os problemas, lembramos dele e comprometemos a fazer essas alterações necessárias. Muito obrigado. Pedro, obrigado. Com esta segunda intervenção, fiquei na dúvida se está candidato à Assembleia da República ou Presidente da CAP. Fiquei na dúvida, mas a gente vai esclarecer isso com o tempo. João,
E o Partido este Comunista, se debate- fizer parte de uma solução governativa, vai ou não impor isso como condição? Este debate parece estar a correr bem, porque parece que estamos todos de acordo. Aliás, até parece que estes senhores aqui à minha esquerda, estranhamente, mas estão à minha esquerda, não tiveram nada a ver com a situação em que estamos. Até parece que chegámos aqui caídos do céu. Ora, a questão que está colocada é que os problemas que hoje os agricultores, com os quais os agricultores hoje confrontam e pelos quais contestam, não estão, a raiz desses problemas não está no PEPAC. A raiz desses problemas está na PAC. Há 40 anos que andamos a dizer que a PAC não é feita para as especificidades da agricultura nacional. E também andamos a dizer que PS, PSD, CDS, aqueles que agora estão no Iniciativa Liberal e no Chega e que antes estavam no PSD e no CDS, esses tiveram responsabilidades em não aproveitar, apesar de tudo, as possibilidades que estavam abertas pela política agrícola comum. Portanto, aquilo que está colocado é, vamos mudar o PEPAC, e nós dizemos, não é essa a questão é mudar a política agrícola comum. A questão é mudar a natureza de fundo dos problemas. Porque se fosse apenas o PEPAC, nós não podíamos estar com esta raiva toda a que estamos a assistir nesses dias. Não era um programa que entrou em funções há meia dúzia de meses, que, aliás, é a primeira vez que as ajudas estão a ser aplicadas no âmbito do PEPAC, que levaria a estas dificuldades dos agricultores. Ora, aquilo que nós dizemos, é preciso mudar a PAC na sua origem. E é preciso mudar a PAC e queremos que ela assegure 5 elementos fundamentais. Primeiro, que ela tenha em vista pagar preços justos à produção. Eu insisto nesta matéria. Esta é a questão central. Se os agricultores tiverem capacidade de escoar os seus produtos a preços justos, a preços compensadores, os agricultores deitarão sempre as sementes à terra, tratarão da sua agricultura em condições. Em segundo lugar, uma justiça, uma reforma da PAC que assegure justiça na distribuição das ajudas, que hoje é absolutamente injusta, que assegure apoios ligados à produção, que assegure a regulação dos mercados. Nós vemos o que é que se passou, o drama que se está a passar com a produção leiteira. Um setor que se organizou, que se modernizou, que respondeu a todas as exigências que os sucessivos governos e que a União Europeia fez. E qual é a situação hoje? Antigamente dizíamos, não se pode aguentar explorações com 10 vacas. O problema é que hoje as explorações que estão a acabar é com 600 vacas, é com 500 vacas. E, portanto, porque nós seremos sempre pequenos no quadro da União Europeia. E, portanto, é preciso apoios à pequena e à média agricultura e é preciso uma PAC que assegure a defesa da soberania alimentar. Esta é uma questão central. Nós precisamos de uma PAC que não olhe apenas para a ideia de que é preciso garantir exportação deste ou daquele produto, mas é preciso garantir a soberania alimentar do nosso país, porque esse é um problema que está colocado, como, aliás, por estes dias se tem visto. Obrigado, João. Não, obrigado. Agora, Eduardo, é o primeiro a começar esta terceira pergunta. Todos conhecemos a carga fiscal que Portugal tem, com peso também sobre as empresas agrícolas, e esta é uma área onde a CAP considera que tem que haver alterações rapidamente, ou no próximo governo. Por isso, colocamos 3 questões. Primeira, achamos que deve ser feita uma isenção total de impostos das ajudas pagas 100% pela Comissão Europeia, pela União Europeia. Não faz sentido que Portugal seja dos países que menos recebe e que o Estado ainda arrecada impostos com o dinheiro que vem 100% financiado por Bruxelas. Portanto, é a primeira questão que coloco, se sim ou não a esta proposta. A segunda, também não faz sentido que as ações de proteção na floresta para se evitar incêndios que tenham as taxas de IVA que têm e que mais uma vez seja uma receita para o Estado e para a União Europeia as despesas que têm com estas atividades. E a terceira, porque há partidos que estão agora na corrida eleitoral e que vieram renascer o imposto de sucessões e doações, que é um imposto que não existe em Portugal também.
gostaria de ouvir, caso façam, há estes sabido que a solução governativa será não de um partido que vai ganhar, mas de, enfim, arranjos eleitorais, se essa é uma solução que permitem, caso façam parte de algum elenco governativo. Eduardo. Muito bem. Ora bem, eu sobre a primeira questão, que é sobre a isenção das ajudas que venham de Bruxelas, eu creio que o próprio partido PSD, o Partido Social Democrata, já apresentou esta medida no Parlamento em tempos passados. Eu tudo farei, ou por outra, uma vez que falámos nisso em termos de compromissos, a nossa atitude hoje aqui é para nos comprometermos. O que eu me comprometo é que me empenharei neste assunto, assim como noutros também, como seja a redução da carga fiscal no seu todo para o setor agrícola e florestal. E não apenas na atividade produtora, porque no agroalimentar também devemos ter atenção em relação a isso. E eu faço até aqui uma pergunta. Que lógica é que tem, numa sandes mista, eu pago 6% de IVA no queijo e 23% de IVA no fiambre? Isto não tem lógica nenhuma. O fiambre é um produto agroalimentar de fácil acesso até às camadas mais necessitadas da nossa população. E em Espanha, o fiambre tem IVA reduzido. Portanto, isto é um assunto que está identificado e vai seguramente ser objeto de análise na altura própria. No que respeita ao IVA, aliás, a redução da carga fiscal para as empresas, em sentido lato, é um compromisso pessoal do Dr. Luís Montenegro, que ainda ontem falou nisso. No que diz respeito ao IVA das ações de proteção da floresta, a resposta é simples, é sim. Sim, e não apenas nas questões, por exemplo, de serviços, como seja melhoramento de caminhos, como seja a criação de charcas, como seja ajudar na questão de fazer as faixas de proteção. Sim, o IVA dessas operações deve ser reduzido, em especial no que diz respeito à proteção. Mas não apenas. Eu acho que os próprios rendimentos da floresta, em particular na pequena propriedade que está carregada de problemas de outra natureza, devem ser alvos de medidas de redução fiscal em relação ao próprio rendimento. E não fica por aqui. O gasóleo agrícola. Porque é que máquinas pesadas em Portugal a fazerem trabalhos na agricultura ou na floresta não podem usar gasóleo agrícola? Os espanhóis podem. O que é facto é que os espanhóis trazem para cá as máquinas deles, abastecem com gasóleo agrícola nosso, vão fazer concorrência às nossas empresas para fazerem trabalhos na agricultura. Isto não tem lógica nenhuma e eu defenderei, até ao limite das minhas forças, que o gasóleo agrícola deve estar acessível aos trabalhos na agricultura. Sobre o imposto sucessório, é um tema muito delicado e aquilo que eu vou aqui dizer é a minha opinião pessoal. Por alguma razão, eu sou candidato independente. Mas há uma evidência, o Luís já falou nisso, é que o imposto sucessório está a transformar-se numa bandeira, nomeadamente do Bloco de Esquerda. E nós sabemos o que é que acontece ao PS quando ele se predispõe a formar uma geringonça. E por isso eu acho que isto é muito perigoso. Mas a posição do PSD é clara. Aliás, veja-se o artigo da doutora Manuela Ferreira Leite, há umas semanas atrás, no Expresso, em que, de uma forma resumida, o que é que diz? Diz que o imposto sucessório é um insulto aos nossos antecessores. Tenho que concluir. É ir ao cúmulo, obrigar os defuntos a pagar impostos. E eu vou-me empenhar muito seriamente em combater esta injustiça. Porque isto é combater a família e o espírito da promoção dos seus. Tenho que descontar 30 segundos da próxima vez. Eu acho que podes contar a mim, porque eu não acho que preciso de 3 minutos. Não é surpresa para ninguém o gozo que é para a iniciativa liberal baixar impostos, baixar taxas e simplificar as coisas. Portanto, aliás, posso surpreender-vos que eu não vou dizer que sim, deixar para as 3 coisas que aqui estão. Subscrevo o que diz o Eduardo sobre o imposto sucessório, acrescento um argumento adicional, é pagar imposto a quem já pagou imposto durante a vida e pelo rendimento que acumulou para conseguir deixar em herança aquilo que deixa, e a redução do IVA para atividades florestais e outras de natureza agrícola de primeira necessidade e essencial, é que não é só uma questão de sensatez económica, é uma questão de justiça até, de equidade. Vá. Relativamente à isenção de imposto das ajudas recebidas, aqui vou precisar de pensar um bocadinho mais, porque eu sei que em tempos, isto já foi tentado relativamente a ajudas diretas noutras indústrias e noutros setores,
e noutros países a propósito da mesma coisa, e houve um entendimento dúbio em discussão sobre até que ponto isto constituiria ajudas de Estado. Matéria que está altamente controvertida nesta altura. Eu acho que não é um obstáculo completamente inultrapassável, até porque é perfeitamente possível, no ordenamento português, ter um complemento de outro tipo de isenções ou tratamentos que acabem por compensar aquilo que seria o imposto que haveria a pagar, portanto não acho que seja ultrapassável, mas eu não quero, porque não gosto de prometer aquilo que não sei se consigo fazer, dizer-me comprometer-me já que irei defender a isenção fiscal de todas as ajudas diretas, porque eu não sei se isso é possível ou por questões de aplicação a outras indústrias ou por bater na alma rega em Bruxelas. Mas fica registada, é o máximo que vos posso dizer, fica registada a intenção porque me parece uma boa ideia, mas não vou comprometer com ela. Obrigado, João. Vou usar o minuto. É assim, há países que têm isenção das ajudas diretas relativamente ao imposto de sucessão na agricultura. É um setor mais difícil em cumprir o pagamento, por exemplo, de 25%, que é a proposta que eu vi relativamente a outros partidos. Porquê? Porque eu se tiver uma propriedade, não lhe posso cortar uma fatia para ir pagar o imposto. Não é divisível. Portanto, essa é diferente de outro tipo de propriedades em que eu posso, enfim, é pesado, mas, e subscrevo todos os argumentos, mas a questão aqui é, eu tenho uma parcela agrícola, uma propriedade agrícola, eu não posso cortar 25% para pagar ao Estado. Portanto, é uma dificuldade acrescida face se tiver outro tipo de imóvel. Pedro. Muito obrigado. Relativamente a esta questão da fiscalidade, eu penso que estou também de comum acordo com os dois partidos aqui mais à direita deste painel, portanto, com o representante da AD e da Iniciativa Liberal, e temos, penso eu, três coisas em comum. A primeira é que Portugal precisa, de facto, de um choque fiscal, de uma diminuição brutal da fiscalidade em Portugal para as empresas, para as famílias e, obviamente, também para o setor agrícola e para os agentes do setor agrícola, tanto para os agricultores, como para os pescadores, como para os pecuários. A segunda coisa que têm em comum é a vontade de eliminar taxas. As taxas na agricultura são mais de 1.200, como disse recentemente aqui o Sr. Presidente da CAP numa célebre entrevista, e, portanto, essas 1.200 taxas são totalmente asfixiantes deste setor e têm que acabar. No fundo, são uma dupla tributação, porque são taxas que ocorrem já depois do agricultor e do pescador estar a exercer a sua atividade. E, finalmente, a terceira coisa que penso que temos em comum é uma vontade muito grande também de desburocratização. De facto, a burocratização do nosso Estado é absolutamente enorme. Bem, se o Partido Socialista também tinha essa vontade de desburocratização, teve 8 anos para o fazer e, lamentavelmente, parece que nada conseguiu atingir nesse objetivo. Mas, de facto, estas vontades são vontades que estão plasmadas no nosso programa eleitoral. E também defendemos, sim, a isenção das ajudas ou as compensações à produção. Eu penso que aqui nunca é demais sublinhar que são ajudas ou compensações à produção, não são subsídios. Existe um grave problema de comunicação até dos detratores do mundo rural, em que permanentemente tentam fazer passar estes fundos da União Europeia como subsídios. Não são subsídios, são compensações por uma escolha que o agricultor é convidado a fazer, ou por um tipo de produção, ou por uma espécie vegetal, ou até por uma espécie autóctone animal. E, portanto, obviamente que devem ser isentas, tal como ocorre em outros países, e não serão, a meu ver, ajudas de Estado, porque essas ajudas são determinadas por Bruxelas, de acordo com a PAC, e, portanto, não têm nada a ver com a ajuda de Estado-membro a Estado-membro. O que falou sobre o gasóleo agrícola, também sobre o tipo de licenciamento e as taxas de licenciamento, concordamos. Finalmente, acerca do imposto sucessório, é totalmente injusto e no setor da propriedade rural é ainda mais ineficaz ou inexecuível, digamos assim, porque, como o Luís disse muito bem, nós temos propriedades que muitas vezes estão desvalorizadas e estão desrentabilizadas e que não produzem qualquer riqueza, que estão muitas vezes nas famílias até por um valor sentimental, e os herdeiros recebem terrenos que já não são produtivos, que não conseguem dali retirar nenhum rendimento e, portanto, seria anacrónico que esses herdeiros que não conseguem retirar rendimento da terra,
que são obrigados a limpar os terrenos, a quem não lhes são pagos os serviços ecológicos, porque muitas vezes esses proprietários são o garante dos serviços ecológicos de determinadas áreas de ecossistemas, nomeadamente na alimentação de espécies protegidas, na manutenção de cursos de água, etc, etc. Portanto, todos os serviços ecológicos que todos nós produzimos muito bem. Portanto, além de não serem ressarcidos por esses serviços ecológicos que nós defendemos que devam ser, ainda sejam alvo de uma tributação sucessória, parece-nos totalmente injusto e por isso somos contra. Obrigado. Obrigado, Pedro. João. O PCP e a CDU têm uma perspectiva sobre a política fiscal em Portugal, que é a de que em Portugal nós não temos impostos a mais. Nós precisamos dos impostos para o que o Estado dê resposta às suas funções sociais, na educação, na habitação, na saúde, na segurança, em todas as respostas que são precisas dar. É preciso meios para o Estado assegurar todas as suas funções. Aquilo que nós temos é uma distribuição injusta dos impostos. Impostos que carregam mais sobre quem trabalha, impostos que carregam menos e que aliviam, aliás, muito, e que têm todas as medidas, que, aliás, volto a dizer, este debate é muito interessante pelas vezes em que os seus participantes, à minha esquerda, se manifestam de acordo uns com os outros. Mas também neste estão de acordo. É na promoção de benefícios fiscais para aqueles que têm imensos meios e imensos lucros, que depois têm formas de fugir a eles. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que é de facto necessário mexer na política fiscal, aliviando quem trabalha e carregando em quem tem, de facto, possibilidade de pagar mais impostos. Nós não consideramos que os rendimentos devam ser excluídos de tributação de impostos e, portanto, à exceção daquilo que está hoje já previsto, portanto, é um determinado nível de rendimentos, e consideramos que é preciso mexer naquilo que diz respeito à agricultura e fizemos essa proposta que foi chumbada pelo Partido Socialista. É preciso mexer no IVA da eletricidade, é preciso reduzir o IVA da eletricidade, é preciso reduzir o IVA do gás, é preciso reduzir o IVA das comunicações, proposta que apresentámos na Assembleia da República e que foi chumbada. É preciso reduzir o preço dos combustíveis, proposta que também apresentámos na Assembleia da República e que também foi chumbada. Aliás, quando estava a referir que o problema que temos não é de impostos, mas é sim de quem é que paga esses impostos, nós podemos dizer que os sucessivos governos têm sido sempre fortes com os fracos e muito fracos com os fortes. Veja-se o que se está a passar com o Grupo Jerónimo Martins e o Pingo Doce, que continuam a dever mais de 30 milhões, eu já lhe perdi a conta, mais de 30 milhões de euros do imposto da saúde alimentar, mais, creio que é assim que se chama, se a memória não me falha. Vocês sabem, os agricultores sabem, que se houver uma fiscalização à exploração de cada um, e se, dizia-me um camarada meu numa conversa, dizia, foram lá e viram uma bateria que estava fora do sítio e embicaram logo com a bateria. A bateria não pode estar aqui, a bateria não está bem neste sítio, a bateria tem que ser mudada de sítio. Mas ao Pingo Doce, que deve mais de 30 milhões de euros de impostos, a esses o Governo não vai. Obrigado, João. Pedro. Não tocou o pato. O pato tocou, não se ouviu-se, foi mal. Duas notas prévias. Governar é resolver problemas criando problemas. E, naturalmente, quem governa e quem governou neste período resolvendo alguns problemas criou outros. E, naturalmente que não se consegue dar resposta e, efetivamente, é preciso também ter o fundo e ter as condições financeiras para depois ter esta almofada para reforçar, como foi agora a solução, de efetivamente se conseguir verba para reforçar aquilo que tinha sido uma falha. Mas dizer o seguinte, foi um bom exemplo que tivemos a negociação da CAP com o Governo relativamente ao IVA zero. Eu recordo o que foi dito na altura sobre que essa solução não ia de encontro, não resolvia o problema nem dos produtores, nem dos consumidores. E acabou por ser uma excelente solução. Porquê? Porque se encontrou uma plataforma de entendimento para encontrar pequenas soluções que vieram de encontro. E eu acho que
que o caminho tem que ser muito por aí, ou seja, mais do que estarmos aqui todos num leilão a reduzir impostos, a agradar tudo e todos, a tocar em todos os setores da economia e da agricultura e da atividade, há que criar um conjunto de bonificações, há que proteger e dar incentivos para, efetivamente, que esta atividade económica ser cada vez mais rentável e lucrativa. Por exemplo, no setor da floresta, eu acho, e tenho algumas propostas nesse sentido, e espero que venham a ser reforçadas, uma das preocupações que temos com o setor florestal é a garantia do seu rendimento, dos produtores florestais. Tem que haver uma forma, e encontrarmos uma solução, de antecipar e de haver estabilidade no setor agroflorestal. Tem que, dos valores expectáveis que vai receber. É preciso uma garantia que possa, e o Governo vai ter que encontrar a solução, e eu espero que seja o Governo do Partido Socialista a apresentar propostas concretas neste sentido, de antecipar e dar estabilidade ao setor agroflorestal, com a antecipação dos valores a receber. Para além disso, temos que reforçar e beneficiar umas bonificações significativas na proteção dos caminhos rurais. Os caminhos rurais foi uma fatia considerável no antigo PDR, foi uma solução que tinha vantagens muito significativas no setor agroflorestal e na agricultura no seu todo. Tem que se voltar a haver bonificações significativas para a recuperação dos caminhos rurais e com a participação das autarquias, como também a criação de uma plataforma que permita o escoamento com os circuitos curtos, com uma intervenção direta das autarquias, é fundamental. E isto é uma bonificação direta. Como as bonificações para captar os jovens para a agricultura também é um fator determinante e é um fator essencial que possamos continuar a investir significativamente e a criar esses benefícios fiscais, essas bonificações, para efetivamente inverter a situação em alguma das situações que têm sido periclitantes um pouco por toda a agricultura. E eu reforço que é preciso, muito para além de estarmos aqui num leilão de propostas, a reduzir o IVA e a baixar os impostos em todos os setores de atividade, é preciso mais investimento, reforçar as bonificações para criar mais dinâmica neste setor agrícola. O pato agora estava mais forte. Agora veio a sua costela de autarca, veio ao de cima. A sua costela de autarca veio ao de cima com os caminhos rurais. Bom, um dos problemas que é mais condicionante para a agricultura portuguesa é, sem dúvida, a gestão dos recursos hídricos a nível nacional. Os recursos hídricos têm que ser olhados como uma questão nacional e não como uma questão regional. A CAP tem repetido isto várias vezes. O Presidente da CAP refere que a rede elétrica não fez uma rede elétrica regional, faz uma rede elétrica nacional. Tem que pensar da mesma forma para a água. Tem que fazer uma distribuição para todo o território. Não vamos fazer uma rede elétrica só para o Minho e outra rede elétrica só para o Algarve. E é importante que isso faça. Este Governo ficará para a história como não aproveitou a oportunidade da disponibilidade de fundos que o PRR causou. Encontrou no PRR um orçamento suplementar para a sua atividade anual e não pensou na questão da resiliência. Aliás, o Primeiro-Ministro transformou logo o nome em bazuca e nunca mais falou em resiliência, que era o grande objetivo do programa. Era essa a intenção da Comissão, proporcionar resiliência às economias e aos países, dar-lhe essa oportunidade. Sobre a questão da água, não é por falta de planos, há muitos anos que eles existem, é mais por falta mesmo de vontade nas grandes intervenções, nas grandes decisões e depois nas pequenas. A APA tem bloqueado tudo. A APA tem uma visão da gestão da água completamente proibir, é que é a palavra de ordem, e portanto é necessário que estas coisas se alterem. Por isso, 3 breves questões. Implementação de uma rede nacional da água, com transvases entre regiões, que é para não andarmos aqui a fazer retórica. Sem isto, não é possível que ela tenha resiliência para suportar secas mais sucessivas. 2, uma questão que foi levantada durante o Governo Socialista e que depois lá sanou, privatização das águas privadas. 60% das águas privadas... O quê? Desculpe, tem razão. Nacionalização, obrigado, João. Nacionalização das águas privadas. 60% das águas utilizadas na agricultura são privadas, não são públicas, e este
aqui para os pequenos agricultores e para os médios e para os grandes e para todos uma questão extremamente delicada e começou a haver uma campanha para que, bom, isto é um recurso que é de todos, que é de todos, que é de todos, mas depois fica para o Estado. Pronto. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto e também a vossa opinião sobre a tutela da água. O Ministério da Agricultura está muito reduzido na sua capacidade de intervenção e se a agricultura utiliza 70% da água, tem que ter um Ministério mais capacidade de intervenção. João, agora é a tua vez. É uma feliz coincidência que esta pergunta do termo talvez mais estratégico que debatemos aqui esta tarde seja o primeiro a falar, e também dá-se a coincidência que nas 3 alíneas que a pergunta contém eu faço o pleno das respostas. Tenho um sim, um não e um talvez. O não é em maiúsculas, é um não. Nacionalização dos hídricos privados, não é o que faltava agora, ter o Estado a gerir e a controlar e a fiscalizar. Imagina o que era saber como é que era feita a utilização de furos e poços de dezenas de milhares. Saber não pagar com o contador, pagar com o contador. E ver se os contadores estão devidamente instalados e ver se não há utilização clandestina. Até fico gago só de pensar nessa possibilidade. Não. O talvez tem a ver com a tutela da agricultura sobre os recursos hídricos. Não foi isso que eu disse. Reforçar. Sim, tutela, partilhá-lo, não é? Porque sou o primeiro a reconhecer que a APA tem sido o epítome, o exemplo máximo da burocracia aplicada a esta questão. Tem sido muito mais um dificultador do que um facilitador de soluções mais estruturais. Mas na minha experiência, quando se partilham tutelas, as coisas não ficam mais simples. E, portanto, eu não sei se a solução é partilhar tutelas, se é dar ao organismo que até podia, em determinados cenários, ser a própria APA, mas com uma lógica completamente diferente de reporte enquanto agência. Portanto, talvez, gostava de ouvir mais os argumentos, prós e contras, pensar um bocado nisso. O que me parece absolutamente essencial é que haja, seja quem for que tenha a tutela do setor ou a intervenção mais direta, licenciadora ou fiscalizadora do setor, esteja abrangida para aquilo que eu vou dizer agora, que é a resposta sim à pergunta se deve ou não deve haver uma estratégia da água que passe também por transvasos. Mas nós vamos mais longe, e isso consta também do nosso programa eleitoral, que é isto só se resolve se tivermos em relação à água e com toda a sua importância, não é só a lógica de haver uma rede nacional, é haver um mercado nacional da água. A água tem que estar disponível, ponto número 1, portanto tem que ter valor. O seu pricing tem que ser dinâmico em função dos sítios onde é mais ou menos escasso ou mais ou menos utilizado e não pode depender só dos transvases que fazem com que ela esteja disponível em todo o lado. Sim, portanto, que é a resposta direta à tua pergunta. Tem que ir mais longe. Aquilo que não tem sido devidamente pensado e ponderado em Portugal, esforço de salinização que os espanhóis fazem profusamente e que nós temos uma central e meia. A recarga de aquíferos, que há 2 ou 3 estudos promissores sobre isso, nunca se investiu à séria. E a eliminação das perdas de água nas redes municipais e em algumas redes privadas também. Fazer isto sistematicamente no contexto de tornar a água disponível em todo o território e fazer o pricing correto, parece uma maneira de tornar a água finalmente acessível a todos e também para os agricultores, e seria um contributo brutal para a competitividade da nossa economia, porque o regadio gera de 6, 8, 10 vezes mais por hectare do que o se quer. Muito obrigado. Pedro. Muito obrigado, Luís. Relativamente à má gestão dos recursos hídricos em Portugal, é um tema que o Partido Chega tem endereçado desde que chegou ao Parlamento e, de facto, o Chega já chamou pelo menos 3 vezes a Sra. Ministra, já requeremos a Sra. Ministra 3 vezes, pelo menos nesta legislatura, para falar sobre o assunto e temos entregue várias iniciativas legislativas nesse assunto que respondem tacitamente a tudo o que o Luís perguntou, até parece que a pergunta é feita de encomenda, mas não foi. De facto, nós já apresentámos, podem ir ao site do Parlamento e pesquisem pelo projeto 624/15/1, 624 da 15ª legislatura da primeira sessão. E vão ver lá um projeto do Partido Chega chamado pela criação da Rede Nacional da Água. Foi submetido no dia 13 de abril de 2023. E este projeto da Rede Nacional da Água
quer exatamente criar aquilo que o Luís advogou no início e muito bem. É uma intencionalidade de criar em Portugal uma visão global e abrangida da gestão da água, trazer a água de onde ela existe para onde ela faz mais falta. Obviamente que isso terá que passar pelos transvases, terá que passar pela criação de cerca de 300 km de condutas, terá que passar pela remonta elétrica em alguns casos, mas na grande maioria do percurso a gravidade encarregar-se-á de levar a água onde é necessário e, portanto, se compararmos até estes 300 km de canais e condutas com aquilo que existe já hoje no Alqueva, vemos que nem sequer é um projeto assim tão megalómano como, por exemplo, a Sra. Ministra o diz quando fala sobre ele. E trago-vos também para mostrar os sentidos de voto dos partidos que estão aqui hoje. É que este projeto do Partido Chega foi levado à discussão e, de facto, os únicos partidos, peço desculpa, que acompanharam o Partido Chega foi a Iniciativa Liberal. E, portanto, a Iniciativa Liberal, de facto, aqui o João foi bastante coerente com aquilo que votou no Parlamento. Já o PSD, o PS e o PCP votaram contra e, portanto, estou bastante expectante para saber o que é que eles vão dizer a seguir. Quanto à definição que o Pedro do Carmo disse de governação, eu acho que se enganou. Isso não é uma definição de governação, é uma definição de socialismo. O socialismo é que, quando tenta resolver um problema, cria outros. E, portanto, o que nós temos que fazer quando chegarmos ao governo de Portugal não é criar outros problemas, é resolver aqueles que existem. E na oposição já temos tentado fazer isso. Também apresentámos uma iniciativa legislativa para desburocratizar o licenciamento das charcas e de pequenas albufeiras. Aliás, propunhamos que o licenciamento fosse de autodeclarativo, ou seja, o produtor declarava à APA que ia cumprir com as suas obrigações e, portanto, a APA depois, quando tivesse um técnico para fazer a vistoria, que o mandasse. Mas o agricultor podia imediatamente resolver o seu problema. Não só para a construção, mas também para o desassoreamento das charcas que já existem, que é um autêntico bruxedo conseguir fazê-lo. E, finalmente, penso que dirigi todas as perguntas. A nacionalização da água. Obviamente que somos absolutamente contra, quer dizer, qualquer dia estamos a nacionalizar o ar que respiramos e vamos pôr um contador nas nossas inspirações ou expirações. Portanto, obviamente que não permitiremos que se nacionalize a água, nem o ar, nem outro recurso totalmente básico. Muito obrigado. Obrigado. João. A água é um bem público. Esse é o nosso ponto de partida e, portanto, não há água privada. Há água que é explorada em propriedades privadas, mas a água é um bem público e, portanto, é nessa base que nós olhamos para ela e para a necessidade de ter uma gestão pública e de haver regras para estar disponíveis para todos. A questão central que se nos coloca é a de fazer aquilo que há muito está consensualizado. Nós estamos a falar de um conjunto de projetos e infraestruturas, um conjunto grande de barragens que já deviam estar feitas, que estão consensualizadas, que estão discutidas há décadas e pelas quais passaram sucessivos governos do PS, do PSD, do CDS, uns juntados ou sozinhos, todos. Mas, e no fim, ficamos a ver passar navios. E, no fim, aquilo que foi feito não foi em função da necessidade de captação e de armazenamento de água para dar resposta aos problemas nacionais, foi antes em função dos interesses das empresas energéticas com os problemas que isso coloca à vida nacional. Nós, aliás, quando vimos vender as barragens a retalho, colocamos uma questão: mas quem é que vai gerir o conjunto das barragens no seu conjunto? Num momento de crise, num momento em que seja necessário tomar medidas, quem é que vai falar agora com a EDP, depois com a Endesa, depois com não sei quem, para lhes impor regras que vão ser necessárias? E, portanto, aquilo que é preciso é quase fazer aquilo que estava escrito na barragem de Alqueva, enquanto durante anos se discutia se sim, se não, se era positivo, se ia encher, se não ia encher, se valia a pena. É construir, para não dizer a palavra que estava lá escrita, ou podendo mesmo dizer, construam-nas, porra. Nós estamos com um problema do Arco da Velha no Algarve. A barragem da Fopana está pensada, está consensualizada há quantos anos? Porquê é que não se constrói?
Porquê é que não se faz? E vamos ouvir o candidato do PS a dizer que agora é que é, porque há um novo ciclo. A água também tem uns ciclos e, portanto, deve ser disso que está a falar. Vamos ouvir o candidato da AD a dizer agora é que é. Faz de contas que o PSD e o CDS não tiveram nenhuma responsabilidade lá para trás. Não, é preciso saber porque é que não as fizeram. É preciso saber quando tiveram essa oportunidade, quando tiveram agora a oportunidade no quadro do debate do Orçamento de Estado, de votar uma proposta do PCP que ia no sentido da construção, por exemplo, da barragem da Fopana, porque é que não votaram favoravelmente? Porque é que votaram contra? Nós precisamos ainda de assegurar essa gestão nacional da água com uma gestão entre barragens, mas é preciso construir essas barragens primeiro, é preciso defender os caudais ecológicos em cada curso de água, é preciso assegurar com Espanha uma atitude diferente face aos acordos que estão estabelecidos para garantir que os caudais que estão consensualizados e combinados sejam garantidos, e é preciso uma definição clara de usos, primeiro consumo humano, depois agricultura, depois indústria, sem pricing. O pricing, aquilo que falámos aqui, aquilo que ouvimos aqui falar de pricing, é pôr os agricultores a pagar ao preço que alguns privados queiram receber. Obrigado. Muito bem. Agora é que é, Pedro. Agora é que é, e dando aqui só uma nota, lembrando que aqui à minha direita, certeza que já tinham falado nisso, porque isso também é uma característica. Nós lembrámos isso, nós já tínhamos avisado. Pois, mas o diferente é fazer. Ou então, como aqui à minha esquerda, se fôssemos nós, faríamos de forma perfeita e agradaríamos todos. Mas não é possível ser assim. A minha visão sobre a questão da água, e respondendo concretamente à questão colocada, a nacionalização da água, não, e nem está no nosso programa essa proposta, mas dizer o seguinte, que efetivamente com a escassez dos recursos hídricos que nós temos, é um problema sério que temos que encarar e que temos que encontrar soluções. A primeira delas, logo, temos que fazer aqui a distinção entre o regadio que queremos, e um sequeiro que continua a existir e que tem que ser apoiado. Estas duas vertentes têm que ser tidas em consideração, porque vamos continuar a manter sequeiro e tem que haver um sequeiro apoiado. Como é que se pode apoiar esse sequeiro? Com a criação de pequenas barragens, com a criação de pequenas charcas, e esse é um problema, um constrangimento que tem existido e que efetivamente tem que ser desburocratizado, tem que ser flexibilizado estas propostas para a criação destas pequenas charcas, com a construção de outras barragens que possam complementar. Nós temos muito bons exemplos na nossa região, nós temos bons exemplos na ligação que foi feita, que foi agora contratada, da ligação do Rocha a Rocha, em que a grande barragem da EDIA continua a ter estes transvases, continua a permitir que a grande barragem-mãe passe e tenha estes transvases para as outras barragens, mas também é preciso reforçar e é preciso fazer um grande investimento na melhoria dos regadios existentes. E aquilo que eu defendo é que haja naturalmente um programa nacional de modernização dos regadios. Também temos bons exemplos, nomeadamente na zona de Alcácer do Sal, onde a rentabilidade que foi tida depois desse investimento significativo na melhoria das condições do regadio existente é muito significativo, e também com as energias alternativas que reduz os custos de forma muito significativa. Há que ter mais apoio, naturalmente, para as associações dragantes. As associações dragantes têm aqui um papel fundamental e impressionante, mas o setor da água, e a EDIA foi de um exemplo nacional e internacional da gestão da água, da monitorização e do uso eficiente da água, e isso também tem que ser realçado e tem que ser aproveitado no benefício de melhoramento do regadio. Mas a questão das regras do licenciamento também é uma aposta que temos, que tem que ser efetivamente mudado. Estas infraestruturas de captação das águas superficiais têm que ser efetivamente alterado, e não posso naturalmente esquecer que a criação de mais pequenas barragens é uma luta que venho no Parlamento defendendo há muito tempo, várias intervenções que tive o cuidado de dizer que não conheço outra forma de reter a pouca água que cai, que não seja através das barragens, e isso temos tido discussões acesas, mas é fundamental criar uma rede de pequenas barragens para dar apoio ao regadio e um sequer apoiado. É fundamental estas duas vertentes, sendo naturalmente que, para além do Plano Nacional de Regadios, que seja implementado ou que seja concretizado o que está previsto em 2030, mas que seja também uma fatia significativa
em colaboração com as associações de dragantes, para modernização dos regadios existentes para tornar o uso eficiente da água. Obrigado. Foi pena que o Partido Socialista não tenha aproveitado isso no PRR. Agora já vem tarde demais. Eduardo, água, um tema tão caro para si. É verdade, eu às vezes até digo que tanto falar em água, qualquer dia morro refogado. Eu começava esta minha última intervenção nas perguntas com um ditado popular que diz que o que tem que ser tem muita força. E nós chegamos a um ponto em que não há volta a dar. As alterações climáticas já disseram o que tiveram a dizer, estamos a sofrer as consequências delas próprias. Antes de fazermos uma verdadeira revolução nesta questão da água, que não é de revolução que se trata, temos que ter uma visão clara sobre o que é que nós queremos para o nosso país. A compatibilização entre as várias agriculturas, os vários modelos de exploração, tudo isso. Agora, sejam transvases, sejam transferências, sejam reforços de caudal, sejam desvios ocasionais, é aquilo que a técnica disser que tem que ser e que a imaginação nos traga em termos de batismo. O facto é que temos mesmo que meter mãos à obra. Não é o agora que vai ser. Não. Seja quem for, temos que fazer. E não há uma solução. Há várias soluções. As alterações climáticas, mesmo com os avisos que têm sido dados, por exemplo, com os especialistas, como é o professor Filipe Duarte Santos, que é perfeitamente isento nesta matéria, ele diz: o país tem água. E, portanto, nós temos mesmo que arranjar soluções. E, por isso, a primeira condição está garantida, que é termos água. A segunda, talvez não seja a mais importante, mas acaba por ser, que é a vontade de fazer. E, pelo menos, a AD, se eu tiver condições para isso, a AD vai reunir essa vontade, porque nós temos mesmo que meter mãos à obra. Sobre a nacionalização das águas particulares, que é assim que se diz, não é águas privadas, é uma questão complexa em termos do direito, do Código Civil. É uma matéria que faz com que os especialistas, os juristas, escrevam. Eu não me vou preocupar sobre isso, porque a lei que existe é mais que suficiente para as duas coisas que eu acho que é preciso fazer, que é quantificar e monitorizar. Isso é possível fazer com a legislação que existe. Aquilo que está subjacente à intenção de nacionalizar as águas é aumentar o nível de capacidade de proibir, que é uma das coisas que a esquerda adora. A esquerda adora proibir. Esta ditadura da proibição está na gênese desta esquerda mais radical e, por isso, eu não posso, de maneira nenhuma, contribuir com isso. E com mais proibições não virá, de certeza, nenhuma virtude. Sobre a questão da partilha da tutela, eu concordo com ela, não numa questão simplista, mas numa questão de criação de consensos. Neste momento, a APA põe a mão em cima do Ministério da Agricultura. E isso não pode acontecer. O Ministério da Agricultura tinha e tem um organismo que tem que ser resgatado da letargia em que está, que é a DGADRE. Isto não pode... Há que ter capacidade de intervenção e de ação junto do Governo para que a agricultura seja elevada para o nível onde ela tem que estar. E é isso que a AD acho que reconheceu que faltava fazer e, por isso, a situação em que nós estamos. Tempo, já passou o tempo. Ok, muito obrigado. Bom, neste momento eu já recebi aqui de um grupo que está a assistir em Montemor, na Apormor, também um cumprimento especial para Montalegre, na Copa Rosa, onde está um grupo, mas também em Berlim, as pessoas que estão na Fruto Logística estão também a assistir a este debate e neste momento nós temos mais de 600 pessoas que estão a assistir ao debate. E para estas 600 pessoas, eu avanço já aqui com um pequeno comentário. Na realidade, a conclusão que se pode tirar para quem assistiu desde o princípio é que muito vai mudar na agricultura com aquilo que se ouviu aqui, com o compromisso assumido aqui por todos. Temos que depois verificar. Há aqui um partido novo, o Partido Socialista agora é que vai trazer também um novo fôlego a estas atividades, mas o que é facto é que daquilo que assistimos aqui, a reversão do Ministério da Agricultura e a correção deste grande erro foi unânime em todas as intervenções que aqui houve.
Muito possivelmente estará aqui sentado, ou é uma possibilidade que o próximo Ministro da Agricultura seja uma das pessoas que está aqui sentada e, portanto, essa é uma situação que dá alguma esperança. Relativamente, se as sondagens estiverem certas, há de estar aqui, não há de estar fora daqui. Não sei quem vai ganhar, nem é interessante agora saber isso. Quanto ao plano estratégico da PAC, que é outro dos grandes problemas, também colhemos aqui unanimidade em que é necessário alterar, é necessário corrigir, é necessário adaptar. Portanto, uma das grandes dificuldades que tivemos nos últimos tempos. Carga fiscal também foi unânime a resposta que todos deram, com algumas nuances, mas de uma maneira geral foi isso. E relativamente à água, aqui uma pequena interpretação diferente do Partido Comunista relativamente a este recurso, mas também a tutela da água com alguma nuance, mas a implementação de uma rede nacional da água é uma realidade, desde iniciativas que já foram tomadas na anterior legislatura, mas todos estão de acordo relativamente a isso. Bom, mas agora fica um desafio final a todos. Estão 600 pessoas a assistir neste momento, muitas outras vão ver a gravação esta sessão de comprometimento. Havia as sessões de esclarecimento, agora tem que ser sessões de comprometimento, e têm 2 minutos cada um para, enfim, 2 minutos para cada um para fazerem exatamente um apelo. É o tempo que tem, é o tempo que tem no Parlamento para falar. Pedro. Bem, muito obrigado. Agradeço finalmente, agora que terminamos esta sessão à CAP, por esta iniciativa. Penso que é absolutamente radical naquilo que são os comprometimentos da resolução do mundo rural em Portugal, e o mundo rural precisa mesmo de soluções radicais. Nós não temos que ter medo da palavra radical, porque radical significa ir à raiz dos problemas. E neste momento, em Portugal, nós precisamos resolver o mundo rural a partir das raízes e, portanto, temos mesmo que ser radicais. O Partido Chega apresenta um programa que é dirigido em muito ao mundo rural, às pescas e às florestas. Não vou fazer aqui nenhum comício e, portanto, convido calmamente todos os que estão interessados neste setor e todos os que querem ver soluções para a agricultura e para as pescas em Portugal a que leiam o nosso programa. Resta-me pedir também que participem nas eleições. Eu acho que é muito importante que tanto nós que estamos aqui a debater, como os que nos ouvem, como as suas famílias e os seus amigos, que participem na democracia. Um grande cancro da democracia em Portugal não é nenhum partido que esteja a ameaçá-la, mas é sim a abstenção. Todos nós devemos combater a abstenção e, sobretudo, no mundo rural, nas pequenas vilas, nas pequenas aldeias, onde muitas vezes as pessoas não sabem em quem é que estão a votar, ou então acham que votando nos mesmos de sempre nada se vai resolver, porque nunca vão eleger. Isso é a morte da democracia e temos que combater esse anátema da política em Portugal. Do Partido Chega tem aquilo que sempre dissemos desde o início: somos um partido novo, nasceu em 2019, primeiro elegemos um deputado, passamos para 12, agora vamos passar para, quiçá, 50 ou 60, 70, não sabe, o povo é que vai ditar quantos deputados é que temos, mas os deputados que temos, todos eles estarão comprometidos com o mundo rural, com a agricultura e com o setor primário, porque para o Chega, desde o início, o setor primário chama-se primário porque vem em primeiro lugar e está sempre à cabeça das nossas prioridades. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Obrigado, Pedro. Ora, nós vamos para estas eleições, para as eleições de 10 de março, e vemos-las não como um problema, mas como uma oportunidade. A CDU vê estas eleições como uma oportunidade para mudar de política. Não há, permito-me discordar do Luís Mira, não há de facto aqui nenhuma unanimidade, e desde logo porque talvez agora se queira esconder as responsabilidades da situação a que chegamos. Parece que agora ninguém é responsável. Parece que agora vamos começar agora do zero. Ora, não vamos começar agora do zero e mais. Os protagonistas até são os mesmos. Aqueles que agora se dizem que agora é que vai ser, aqueles que querem esquecer o período da Troika, aqueles que estiveram em todos os momentos agarrados à política agrícola comum, têm responsabilidades na situação a que chegamos. Na situação que é muito difícil. É por isso é que nós colocamos a ideia de que esta é uma oportunidade para mudar de política. Mudar de política na defesa da pequena e da média agricultura, das dezenas de milhares de agricultores que
continuam a fazer agricultura mesmo sem apoios da PAC, porque os apoios da PAC estão, na sua esmagadora maioria, reservados para os muito grandes agrários. É possível e é necessário mudar de política para defender o mundo rural, para defender serviços públicos no mundo rural. Não é possível que as pessoas, que os jovens continuem no interior e no mundo rural, se lá não estiverem serviços públicos. E claro, alguns vão dizer que, mas isso é alargar o Estado. Pois é, é preciso mais escolas, é preciso mais hospitais do Serviço Nacional de Saúde, é preciso melhores condições de vida, é preciso mais creches para que as pessoas se possam manter no mundo rural. É preciso garantir a regulação dos mercados. Nós vamos ter um problema muito sério falei da produção leiteira, vou falar da produção do vinho. Com a desregulação da produção de vinho, nós vamos ter a prazo um problema muito sério. E é por isso que é necessário, é indispensável mudar de política. Ora, não se muda de política com os mesmos de sempre, nem com aqueles que agora se querem fazer de novos, mas vieram de lá do passado, muito do passado, e até querem levar com eles alguns do PSD e do CDS. Muito obrigado. Pedro. Muito bem. Nós vivemos tempos conturbados, vivemos momentos difíceis e não vivemos só no nosso país. E a política agrícola comum tem sido, disso nota, um bocadinho o que se vive em toda a Europa com as questões da agricultura, com o momento que vivemos, fruto das guerras, com o aumento dos fatores de produção, com a necessidade de haver soberania alimentar no nosso e nos outros países. A ligação com os mercados terceiros tem que ser uma prioridade da política agrícola comum e tem que ser uma preocupação. Nós temos muitos bons exemplos no nosso país. Independentemente de muitos constrangimentos que aqui foram alvitrados, que aqui encaramos de frente, que aqui assumimos de não ter conseguido resolver ou de não ter resolvido bem, há que resolvê-los no futuro. Mas esses constrangimentos são também a prova de que temos uns agricultores resilientes e capazes. A nossa agricultura e a nossa pecuária têm muitos bons exemplos e nós temos empresas inovadoras, nós continuamos a exportar, continuamos a aumentar os números da exportação, o aumento da exportação no PIB continua a ser crescente e continua a dar uma riqueza ao país. E isso é fruto do trabalho de muitos agricultores, de muita inovação, de muito índice tecnológico, e isso tem que ser reconhecido. Foi assim no tempo da pandemia, quando este setor da agricultura foi o primeiro, para quem temos uma dívida para com eles, foi o primeiro a dar resposta e que não deixou faltar nada. Por isso, aquilo que quero deixar o desafio a todos é que agora vem uma nova energia, com um novo ciclo, com mais modernidade, com mais benefícios, mas encarar que nós não vivemos, não estamos orgulhosamente sós. Nós estamos inseridos numa política agrícola comum, nós temos uma ligação direta com os países da União Europeia, nós temos que estar preparados para o futuro, vêm novos desafios, o desafio da sustentabilidade, o desafio da preservação da biodiversidade, o desafio da proteção dos solos perante as alterações climáticas, não são tabus, não são assuntos que são dos outros, são assuntos que são nossos e que só em conjunto os conseguimos resolver. Aquilo que quero deixar aqui claro é que o Partido Socialista terá, sem dúvida, uma política agrícola em conjunto com as confederações e com as associações, que são elas o garante da continuidade e do encontrar soluções. Juntos conseguiremos, e foi isso que, em alguns muitos bons exemplos, como aqui foram referidos, foi possível encontrar soluções. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eduardo. Ora bem, eu queria olhar olhos nos olhos à assistência e dizer-vos o seguinte: eu sou o mais velho, mas sou o mais novo. Sou o mais novo nestas andanças. Mas há uma diferença, é que eu sou um de vós. Eu também sou agricultor. Eu sei quais são os vossos problemas. Eu dediquei mais de 30 anos da minha vida ao associativismo. Sou agrónomo e fui funcionário do Ministério da Agricultura durante 30 anos. Conheço o Ministério da Agricultura por dentro. Mas sempre trabalhei no associativismo. E o associativismo é conhecer os problemas dos associados. E por isso eu conheço a agricultura de Portugal. Eu conheço os problemas dos pequenos agricultores, dos médios ou dos grandes. Eu sei a diferença entre regadio e sequeiro. Eu sei quais são os problemas de quem tem floresta, de quem vive do regadio ou de quem vive da agropecuária, do extensivo. Eu conheço os problemas específicos da agricultura intensiva, seja nas hortícolas, seja na fruta, seja no que for. Eu sou um de vós. E nós temos que criar uma alternativa às políticas que têm vindo a ser implementadas, que têm sido erradas, e é por isso que nós estamos como estamos. E por isso eu digo, se querem votar em mim
votem na AD. Porque a AD é o rosto da mudança. E a mudança está nas vossas mãos. É o lema da AD. E por isso eu lanço aqui um convite. Que no dia 18 de fevereiro, embora seja um domingo, todos os agricultores, de norte a sul, venham a Santarém dar as mãos aos dirigentes da AD. Votem na mudança, votem na AD. Isto significa que temos que fazer um esforço. Não é um convite das confederações, é um convite da AD. Nós temos que estar juntos e unidos a defender o nosso setor. E por isso, meus amigos, nós temos que mudar este estado de coisas. A mudança está nas vossas mãos. Muito obrigado. João? Luís Mira, vais-me desculpar, mas não me apetece muito fazer apelo ao voto, campanha eleitoral. Prefiro acabar como comecei, agradecer. O tempo é teu. Não, agradeço a iniciativa, não só porque gosto deste tipo de coisa, porque acho que a lógica do comprometimento é muito saudável. Vocês chamam os partidos porque eles dizem exatamente aquilo que vão ou não vão defender, que querem ou não querem fazer aprovar, e, como te disse, espero que daqui a uns tempos venham depois verificar se, no poder ou na oposição, defenderam e propuseram aquilo que estão aqui a dizer. É essa lógica do não prometer aquilo que não se pretende fazer, não prometer tudo a todos, não tentar, para caçar o voto, fazer valer tudo. Isto tem que ser assim, e façam justiça à iniciativa liberal, esta coerência ela tem tido. Não faz grande esforço, não é por ser antipática, é porque não faz grande esforço para agradar às pessoas, para lhes dizer o que elas querem ouvir. Já tive em vários fóruns de agricultores em que lhes disse o nosso objetivo é a agricultura portuguesa deixar de depender de fundos europeus. Não é muito agradável, mas é o nosso objetivo. Portanto, tudo o que nós dissemos, de agradável ou desagradável, é sentido e, portanto, tem uma probabilidade muito maior de ser executado. Portanto, este ambiente que tu criaste aqui de obrigar as pessoas a dizer o que querem e depois responsabilizá-las por isso, é o ambiente em que nós gostamos de viver. E achamos mesmo que se deixamos que a política se transforme num leilão de promessas e que não fazemos nenhum esforço para que isso mude, não vamos, de facto, alterar as coisas. E nós, se algum sentido faz um partido novo aparecer, é para fazer as coisas de forma diferente, e eu honro muito de conseguir cumprir esta forma de fazer política. Obrigado, João. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Para terminar, eu gostava só de também pedir a todos os agricultores, têm aqui os compromissos que foram aqui apresentados, não deixem de votar, E também fica aqui um desafio aos partidos. Estes compromissos são muito importantes e são o que as pessoas valorizam, mas é triste em Portugal todos os partidos apresentarem-se às eleições e nem sabemos quem vai ser o seu governo, quem é que vai ser o Ministro da Agricultura. Os partidos deviam apresentar quem era o seu candidato, porque são os próprios partidos e este sistema que fabrica isto. Vota-se no líder do partido. Mas para os agricultores era importante saber quem é que é a pessoa que vai. E isso faria toda a diferença. Fica aqui o desafio. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. E não se esqueçam de votar no dia 10. Obrigado.